Bom dia! Oi, seu Nelson, tudo bom? Eliette, a Lourdes tá aí, tudo bem, Lourdes? Eu tô melhor, graças a Deus. Oi, Ali, tudo bem? Ontem fiz um sprayzinho pra minha garganta. Tenho um olhinho, um óleo não, uma tintura, né? Que eu passei pra minha mãe uma vez e ela fez. Eu não fiz ainda. Tem que fazer. Com caroço de abacate. É um anti-inflamatório maravilhoso. Pra dor muscular, pra tudo. E eu fiz eu peguei um pouco desse álcool e cozinhei, pus um pouco de água e cozinhei a casca da romã, que a casca da romã é ótima pra garganta também. E comecei a passar o spray ontem, o dia todo. Porque eu fiquei pior durante o dia. Eu forcei um pouco a garganta, que a gente acaba falando, não tem jeito, né? E daí foi o que me ajudou. Agora de manhã, ó, primeiro momento que eu tô falando. Então é normal até ficar um pouco rouca, mas eu durante o dia, ontem eu fiquei bem, de tarde tava ótimo. Aí quando sara, né, daí você já abusa um pouquinho mais. A Eliette, oi Eliette, que bom, né? E vocês estão bem? Com a graça do Senhor? Glória a Deus, né, por mais um dia. Hoje já é quinta-feira, dia 26. Voou essa semana, né? Passou rapidinho. Tanta coisa que a gente tem que fazer. E como é fácil a gente se distrair, meu Deus, eu ando assim preocupada com o meu tempo. Eu não tenho conseguido me organizar nas minhas coisas, né? Minhas coisas estão tudo meio bagunçado. Ah, eu tava nesse processo de mudança, vim aqui para casa da minha mãe por conta da cirurgia. Acabei ficando por aqui porque resolvi que quando eu voltar, quero já voltar lá para uma peça que eu tô preparando lá na obra, na minha casa, né? Sair lá dos vizinhos como eu tinha ficado. Então, tudo assim, sabe? Aquelas mudanças, aquelas coisas. E a gente leva um tempo, assim, não sei você, mas eu não tenho tanta habilidade de ficar mudando as coisas. Eu não sou daquelas pessoas que ficam mudando as coisas de lugar, né? A minha mãe, ela ama, né? Tem dia que a, que a mesa tá na vertical, daqui a pouco ela já põe na horizontal, daqui a pouco ela já empurra mais pro canto, e tira o vaso de lá, põe pra cá, e daí, né? Às vezes você chega assim, cadê a geladeira? Né? E eu já não sou assim. A minha casa ela é daquele jeito do começo até o fim, né? Isso nem sempre é bom. Porque a gente tem que estar preparado também para as mudanças, né? A gente tem que estar preparado para as mudanças. Nem sempre o cenário vai ser exatamente do jeito que você queria que fosse, do jeito que, né? As coisas vão mudando e a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né? E tô tendo dificuldade, tenho dificuldade com isso. E com isso fica aquela bagunça e parece que eu não consigo me organizar e fazer tudo que eu preciso fazer. Mas eu sei que é um tempo que Deus está tratando comigo também. Deus faz assim, né? Ele coloca a gente em situações desconfortáveis às vezes, para você aprender a lidar com aquilo, porque nem sempre você vai ter o cenário ideal para fazer as coisas, mas a gente precisa fazer assim mesmo. A gente precisa fazer assim mesmo, né? A gente precisa estar preparado para o novo, para as mudanças, para as coisas que vão acontecendo na vida da gente. A gente não pode parar tudo até que tudo esteja do jeito que você quer. Não. Você tem que ir fazendo no caminho. E tem que ir aproveitando o caminho. E tem que ir andando conforme a maré vai, conforme as coisas vão acontecendo, né? E Deus nos capacita para isso. A gente precisa buscar nele isso. Ser transformado a cada dia. Fazer as coisas de acordo com o cuidado dele, né? Ah, ele tá falando ali. Pensei que só eu tivesse nessa dificuldade de organização do tempo. Olha, Ali, e eu já assisti tanto vídeo, eu já vi tanta coisa, mas a decisão é nossa. Eu já coloquei no papel, já fiz tudo do jeito que as pessoas falam. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas cada um é de um jeito. E eu lembro que eu passei já por isso em situações muito mais difíceis do que essa, né? E eu pedi a orientação do Senhor. Eu lembro que tinha loja física ainda. E era aquela correria só. Minha vida era uma doideira. E eu não conseguia me organizar em nada. E eu clamei ao Senhor naquela época. E Deus me ajudou muito
a me organizar. Hoje já sou bem melhor do que antes. Antes eu tinha muita dificuldade de colocar as coisas no lugar, de deixar as coisas no lugar certo, de pôr cada coisa no seu lugar, porque não é só a organização do nosso tempo, a gente precisa organizar as coisas que estão à nossa volta também, né? E isso é muito importante, otimizar os espaços que a gente tem, porque eu vi assim, quando eu orei lá naquela época, o Senhor falou que o ambiente exterior era um reflexo do interior. Então tudo aquilo que estava à tua volta ali era um reflexo daquilo que estava dentro de você. Então aquela bagunça que estava ali à minha volta, porque eu vivia assim numa bagunça, sabe? Quando você vive numa bagunça. E eu me incomodava muito aquilo, mas eu não conseguia mudar. E eu tentava. Às vezes eu chegava assim lá na loja, a minha mesa, se arrumava tudo, colocava as canetas no lugar, colocava as fichinhas, era locação também junto, então tinha as fichas de cliente. Às vezes ficava tudo em cima da mesa, aquelas fichas, colocava tudo em ordem alfabética de novo lá na caixinha, que não tinha computador ainda para organizar essas coisas. E eu arrumava tudo, deixava tudo certinho. E um dia eu contei no relógio, deu 30 minutos, 30 minutos, e aquilo tava virado de novo. Aí chegava alguém, ia fazer um pacote, uma embalagem ali para presente, aí já tinha aquelas palhinhas, sabe, aquelas palhas espalhadas por tudo, e aqueles papel de seda, aquelas coisas, caixa aqui, aqui. Falei, meu Deus, aquele dia eu chorei, falei, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso sozinha, eu não sou capaz de fazer isso sozinha. E aí o Senhor começou a tratar o meu interior, porque vem daqui, tudo vem daqui. E as coisas foram se organizando, foram se organizando, foram se organizando. E eu consegui organizar a loja, organizar as mercadorias na loja, as prateleiras ficaram tudo certinho. E eu criei uma habilidade até de fazer isso, já não era mais difícil para mim, deixar as coisas certinhas, assim, organizadinha, tudo de fácil acesso, né? E eu lembro que teve um período da minha vida, né, depois desse tempo, que eu comecei a trabalhar como diarista, né? Já contei para vocês essa história, não um período não muito longo, foi indo até, eu trabalhei assim até 2018, trabalhei 2 anos como diarista, e eu limpava as casas das pessoas. Foi um período que eu passei, assim, de dificuldade extrema. E foi um escape que o Senhor me deu ali para eu ter uma renda, para eu me manter, né? E aí, nesse tempo, eu limpava as casas das pessoas. E eu comecei a ter até de habilidade para fazer aquilo, que no primeiro dia que eu fui, que foi minha irmã que ainda falou para mim, me indicou a casa de uma amiga dela lá. Cheguei lá, aquele sobrado triplex, falei, meu Deus, nunca vou conseguir terminar de limpar isso aí, que nem a minha casa eu conseguia limpar num dia. E eu comecei 7h30 da manhã e era 8h30 da noite, e a hora que eu consegui terminar. E, meu Deus, que difícil que foi aquilo. Mas fiz, né? E aí depois, aí surgiram outra casa para eu fazer isso. Aí depois foram aparecendo trabalhos para eu fazer, né? E um ia indicando o outro, um ia indicando o outro. Eu sei que uns 2 meses depois, mais ou menos, eu já não tinha mais horário para atender ninguém. E daí eu falava assim, falei assim, não, mas... E eu comecei a fazer aquilo de forma rápida. Tinha lugares que eu entrava, em 4, 5 horas eu já resolvia tudo, já limpava tudo. E organizava as coisas e eu não percebia isso. E aí uma vez uma mulher falou assim, não, me indicaram você para arrumar a casa, para limpar a casa. Eu falei, olha, eu não tenho mais horário, eu tô trabalhando até no domingo, não tenho mais horário. Só daqui uns 15, 20 dias. E eu posso te indicar uma amiga minha, ainda falei assim para ela. Daí ela disse, não, eu quero que você vá, porque me falaram que você limpa e organiza. Eu falei assim, nossa, eu fiquei surpresa com aquilo. Daí eu comecei a observar que quando eu entrava numa casa, eu saía de lá, parecia outra casa. Que eu ia tirando as coisas do lugar, ia limpando e depois eu ia organizando não, colocando no lugar, só que do meu jeito, né? E quando via aquilo ficava diferente, né? Tava organizado. Dobrava as roupas, colocava tudo, achava uma tesoura aqui, vou lá pôr onde eu vi outra tesoura. Achava um copo aqui, esse copo tá junto com aqueles copos ali, porque foi assim que o Senhor foi me ensinando. E eu ia colocando as coisas no lugar onde tinha mais coisas daquele tipo, sabe? E isso é organização, e eu nem sabia. E eu sei que eu fui criando aquela habilidade ali,
E eu via que, de fato, assim, Deus tinha me transformado nisso. Então, nessa parte externa, sim, graças a Deus, o Senhor já me mudou muito. Eu consigo colocar as coisas no lugar, né? Consegui preparar meu cenário aqui para eu trabalhar, né? Fazer minhas coisinhas, deixar, né? Até guarda-roupa. Eu já não tenho aqui agora, eu tive que organizar minhas coisas ali no canto, do jeito que dava, e fui fazendo. E isso eu já venci, no nome de Jesus, né? Já venci. E agora falta essa questão abstrata, né? Que o tempo não é algo, não é um objeto que você pode pegar uma caneta. Não, eu vou pôr essa caneta aqui junto com as outras canetas ali, ó. Não é um objeto que você pega de um lugar e põe no outro. É mais difícil, porque não envolve o material, envolve aquilo que você não pode mensurar, aquilo que você não pode pegar. E isso, as coisas que a gente não pode pegar, elas são mais valiosas do que aquelas que a gente pode ver, né? O mundo espiritual é um mundo invisível e ele é eterno. E esse mundo nosso, ele é visível e ele é passageiro. Tudo que está aqui um dia vai deixar de existir, né? O carro mais famoso de hoje, daqui 10, 15 anos vai ser uma sucata, não vai ter o valor que ele tem hoje, porque é perecível. E a gente precisa cuidar das coisas que são eternas, mais do que as coisas que são perecíveis. Então esse é um desafio para mim, e se for um desafio para você também, cate isso, né? Vamos pedir a graça do Senhor para Deus ajudar a gente a cuidar das coisas invisíveis, cuidar do nosso tempo, porque tempo não é dinheiro, como a gente ouve falar por aí. Tempo é vida, né? É a nossa vida. Quanto mais tempo passa, menos vida a gente tem, menos tempo de vida a gente tem. Então o tempo é precioso. A gente precisa otimizar essas 24 horas que Deus nos deu. Eu falo muito aqui para vocês do pastor Pio Carvalho. Agora eu tive a graça de estar voltando para a igreja, né? Como eu já contei para vocês, que Deus foi me direcionando, e eu acabei voltando para a aba de novo, para a Comunhão Cristã Aba, que é a igreja aqui de Curitiba, uma das maiores aqui de Curitiba, que foi onde eu comecei, onde eu conheci esse favor de Deus diferente, reconhecer assim que Deus é conosco, né? Que antes eu pensava assim, Pai nosso que está no céu, né? Para mim Deus estava lá no céu, lá longe, né? E eu estava aqui, eu tinha que me virar. E a gente aprende que Deus está aqui, dentro de nós, e Ele quer participar de todas as etapas da nossa vida, de tudo aquilo que a gente faz. Ele quer estar junto, né? Ele quer guiar os nossos passos. E foi nessa igreja que eu comecei a entender isso, conhecer isso, e eu tive a oportunidade de fazer o curso teológico que tem lá, e eu aprendi muita coisa da palavra ali com eles, né? E é uma alegria para mim estar voltando. E esse pastor para mim é um exemplo de homem, um exemplo de ser humano. E ele contando, assim, ele tem um livro, ele tem vários livros publicados, vários. E ele morou nos Estados Unidos muitos anos e ele tem negócios lá ainda até hoje. E ele conta que pelo menos uma vez por mês ele viaja para lá para resolver as coisas de empresa que ele tem lá. E ele fala e ele tem uma série de livros que é as Bem-aventuranças, eu não sei se são 10, 12, sei lá quantos livrinhos que são os livretos, assim, coisa assim de uns 30, 40, 50 páginas, cada um, não lembro. Mas ele tem essa coleção, essa coleção, As Bem-aventuranças. E ele diz que ele escrevia esses livros na viagem. Então, na ida, ele escrevia o livro, na volta, ele revisava o livro, chegava aqui e publicava, né? Eu falei assim, meu Deus, isso que é a otimização do tempo, né? As horas de voo que ele tinha, ele escrevia um livro, né? Então, se é possível para ele, é possível para nós, sempre é assim, né? Quando uma pessoa consegue, ela condena aqueles que não conseguem, porque aquilo que era impossível torna possível, porque se um fez, qualquer pessoa pode fazer. Então, se tem muitas pessoas, para alguns é habilidade natural, né? Como eu falo, ela já chega, já vai fazendo, já se organiza.
Eu tenho uma irmã que assim é incrível a organização do tempo que ela tem. Ela tem 3 filhos, né? Uma das crianças, minha sobrinha de 8 anos, é especial. Ela limpa a casa, ela cuida das crianças, ela faz comida para 3. Ela fez faculdade agora na pandemia, ela concluiu agora em junho, foi a formatura dela. E ela é ilustradora, né? Ela faz artes, ela trabalha em casa, né? Fazendo as ilustrações. E na faculdade, ela ajudava, como ela era uma das pessoas que trabalhavam na área já, ela ajudava os outros alunos a fazer, a trabalhar com as ferramentas de ilustração, que é o Photoshop, Illustrator. Então ela tinha um grupo com os alunos, onde ela dava aula para esses alunos, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Falei, meu Deus, como é que você faz? E ela é voluntária na igreja. Ela serve quase todo final de semana. Ela trabalha no Ministério Infantil, então ela prepara aquelas aulinhas para as crianças ainda durante o ensino. É incrível, é incrível. Como é que você dá conta de tudo isso, né? E eu saí da escola, da educação infantil, justamente por causa disso, porque eu não conseguia dar conta de cuidar de 15 bebês, né? Ao mesmo tempo, né? Eu tava dando atenção para um, o outro já tava mordendo o outro, subindo na cadeira, então era uma doideira aquilo. E eu não tenho essa habilidade de fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo, mas Deus pode nos habilitar a fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque Deus não vai dar uma carga de tarefa tão grande para aquele que não tem toda essa habilidade para fazer. Mas aquilo que Ele colocar na nossa mão, a gente precisa fazer, né? Não há desculpa para aquilo que está diante de nós, a gente precisa fazer. Tem a parte do Senhor e tem a nossa parte. Então, hoje de manhã eu estava ouvindo uma mensagem e estava falando isso que eu estou falando aqui, né? Esse trecho, né? Que tem a parte do Senhor e tem a nossa parte. E a gente participa junto daquilo que Deus faz. Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele nos capacita para realizar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Mas nós precisamos trabalhar junto. Nós precisamos organizar aquilo que é mais precioso que Ele está nos dando, que é essas horas do dia. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. A gente precisa avançar. Deus tem pressa com a gente. Às vezes a gente ouve falar assim, vai ser tudo no tempo de Deus, né? E vai protelando as coisas. O tempo de Deus está acontecendo o tempo todo. O tempo todo Deus tem propósito, Deus tem coisas que Ele está operando. E se a gente não acompanhar, a gente vai ficando e o plano de Deus vai deixando de acontecer? Não, Ele vai levantando outras pessoas para fazer aquilo que você poderia estar fazendo, aquilo que você tinha como Ele contava com você para fazer algo e você não fez. Então Ele levanta outra pessoa para fazer. Você vai deixar de receber de Deus? Não, só que não vai ser mais naquele tempo. Você vai ter que esperar outra oportunidade, porque Ele vai trabalhar com você até você chegar lá. E é assim, tem pessoas que Deus anda rápido com ela. A pessoa começou hoje a andar com o Senhor e já está lá na frente, fazendo coisas extraordinárias. E a gente está aqui devagarinho. Cada um tem o seu ritmo, mas a gente não precisa protelar esse tempo, sabe? A gente tem que organizar as coisas e colocar diante do Senhor todos os dias. Senhor, o que eu posso fazer no dia de hoje para dar um passo largo em direção ao teu propósito, em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Me ajuda a organizar o meu tempo, me ajuda a priorizar aquilo que realmente importa, me ajuda a ser forte e não me perder nas distrações, porque hoje tem muitas distrações. A palavra fala assim, que nos últimos dias os dias seriam abreviados, né? Eu creio que quem recebeu essa palavra lá atrás pensava assim, como que o dia vai ter menos de 24 horas? Como que o dia vai ser abreviado? E hoje a gente consegue entender isso, porque nós temos aí uma rede social, várias redes sociais, né? A internet, e ela pode ser usado muito para o bem, né? Nós estamos aqui graças a essa ferramenta maravilhosa. A gente pode estar reunido aqui, que parece que vocês estão aqui junto comigo, né? Mas a gente tem que cuidar com essa ferramenta.
e usar ela para aquilo que realmente edifica a nossa vida. E não gastar tempo com coisas que não frutificam, com coisas que não têm importância, que só estão levando o nosso tempo. Às vezes, quantas coisas a gente poderia fazer nas horas que às vezes a gente gasta à toa, né? Então, nós precisamos cuidar muito do nosso tempo, não se perder nas distrações. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada e que a gente possa fazer a nossa parte. Já gastei todo o tempo praticamente, né? Conversando, mas não tem problema, a gente vai ler um pouquinho. Vou olhar aqui o comentário, os comentários que ficaram travados aqui. Ó, o seu Nelson tá dizendo que também tá com problema de desorganização, né? A gente precisa, Alessandra, ó, preciso de uma aula com sua irmã. Bem isso, né? Estou cuidando da minha neta e não consigo fazer as atividades que planejo. A gente precisa. E essa minha sobrinha, a Alana, eu já cuidei dela várias vezes. Já fiquei com ela. Quando a minha irmã precisa, às vezes ela tem atividade no final de semana na igreja. E o meu cunhado também, porque os dois são assim, hiperativos, né? Aí ela pergunta, às vezes é algum congresso, alguma coisa assim que ela precisa servir lá, ajudar, e ele também vai. Aí eu fico com as crianças, meu Deus do céu, a Alana a gente tem que ficar o tempo todo com o olho nela, assim, né? Porque ela não tem noção, assim, do perigo, né? Ela não tem noção, então ela simplesmente vai fazendo. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado ali com ela. E daí tem os outros dois, né? Então, assim, eu tenho que envolver os três numa brincadeira só para eu conseguir dar conta, né? E não faço outra coisa, absolutamente nada, né? Nem varrer uma casa, nada. Não vou lá, não consigo fazer outra coisa. E ela faz tudo isso. Então, é possível, sim, é possível. E a gente precisa aprender, né? Aprender a otimizar o nosso tempo, a fazer aquilo que Deus propõe para nós. Hoje, vamos ler pelo menos um trechinho do livro de Isaías 55. Vamos ver o que o Senhor está falando aí. Eu creio tanto na palavra do Senhor, que onde a gente abre a palavra, Ele fala com a gente naquilo que a gente precisa falar. E eu não duvido que tudo isso que a gente falou esteja nesses versículos. Nós lemos ontem até o 5, né? E no 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eu amo demais esse trecho de Isaías 55. Deus insistindo pra gente buscar Ele, né? Buscar Ele. E eu acho que de tudo isso que a gente falou já, essa é a chave para nós, né? A resposta do como que eu vou fazer isso? Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas, né? E então, se a gente buscar o Senhor, buscar a força dele, da mesma forma que eu fiz lá atrás, quando eu precisava aprender a organizar as coisas materiais, para ele nos ajudar a organizar as coisas imateriais também. E ele vai fazer isso, ele vai nos ajudar, né? Eu acho que chegou a hora da gente se render nas mãos do Senhor e reconhecer, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do Senhor para me ajudar a otimizar o meu tempo, a fazer aquilo que importa, a dar prioridade para aquilo que realmente tem valor. Me ajuda, me ajuda. E isso começa, né? Ele falando aqui de buscar o Senhor enquanto a gente consegue achar. Nós ainda temos essa graça e essa oportunidade de buscar o Senhor, de buscar nele aquilo que a gente precisa.
Jesus falou isso, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai ter um momento em que o Espírito Santo não vai estar mais conosco, quando da vinda do Senhor Jesus. Então essa é a oportunidade que a gente tem para buscar o Senhor, para ser guiado por Ele, para deixar Ele direcionar os nossos passos e tudo aquilo que a gente faz, né? Que a nossa alma seja obediente, porque tudo a gente precisa se submeter à autoridade do Senhor, reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, que a nossa vida pertence a Ele, que o nosso tempo também pertence a Ele. Se a nossa vida pertence a Ele, o nosso tempo pertence a Ele. O que nós estamos oferecendo a Ele no dia de hoje? No que nós estamos gastando a nossa vida, né? Então que isso ecoe dentro de nós no dia de hoje, que a gente tenha, olhe para o nosso tempo com esse valor que ele tem, né? Porque é algo que Deus nos deu. Então, o que a gente está fazendo com algo tão precioso que Deus colocou nas nossas mãos? E que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. E nele a gente consegue todas as coisas. Beijo grande para você, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia extraordinário. E me conte amanhã como foi essa quinta-feira. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós no dia de hoje. E Ele vai nos ajudar a fazer no dia de hoje aquilo que a gente não fez a semana inteira. Amém? Né? Que assim seja. Beijo grande, gente. Deus abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.